Olá pessoal, tudo bem? Adquira a cultura, adquira o hábito de falar sobre matemática. Então, vem comigo. Certamente ao estudar matemática, você já se deparou em situações em que você encontra teorema fundamental. Teorema fundamental da aritmética, teorema fundamental da álgebra clássica, teorema fundamental do cálculo diferencial integral. Qual é a importância que tem esses teoremas classificados como teoremas fundamentais? Em teoria dos números, quando você estuda aritmética, existe o teorema fundamental da aritmética, que versa sobre a decomposição dos números inteiros positivos em um produto de fatores primos, com as suas devidas potências. Quando você vai para a álgebra clássica, existe também um teorema fundamental da álgebra, que versa sobre a existência de raízes complexas para polinômios com coeficientes complexos. Quando você vai para a geometria euclidiana plana, você conhece algum teorema classificado, escrito como teorema fundamental da geometria? Se você conhece, deixa aqui nos comentários para a gente continuar essa nossa discussão em um outro vídeo. Mas particularmente eu não conheço um teorema classificado como teorema fundamental da geometria plana. Certamente o teorema de Pitágoras ele é um dos principais teoremas em geometria plana, mas ele não é escrito nos livros textos como teorema fundamental da geometria, simplesmente é trazido como teorema de Pitágoras. Quando a gente vai para o cálculo diferencial integral, existem dois teoremas fundamentais. Em alguns livros textos trazem somente um teorema fundamental, que relaciona derivadas com integrais. E álgebra linear? Qual é o teorema fundamental da álgebra linear? Deixa você com uma interrogação na cabeça. Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, assine o sininho de notificações e deixe seu like. Isso é muito importante para nos incentivar e para impulsionar o crescimento do canal. Bem, pela minha experiência e pelos estudos que eu já realizei em vários livros textos de álgebra linear, boa parte deles trazem o teorema do núcleo e da imagem como o teorema fundamental da álgebra linear. É um teorema que versa sobre a relação da dimensão entre o núcleo e a imagem de uma transformação linear entre espaços vetoriais de dimensão finita. Basicamente é o seguinte, se você tem dois espaços vetoriais de dimensão finita, vamos supor um espaço E e um espaço F, então a dimensão do espaço de partida da transformação linear que vai de E em F é igual à dimensão do núcleo da transformação mais a dimensão da imagem da transformação. Um teorema muito importante que possui importantes desdobramentos a partir da sua aplicabilidade. Mas eu quero ressaltar aqui para você um resultado que eu acho muito importante e que não é trazido como teorema fundamental da álgebra linear. Talvez, num certo sentido, ele nem mereça a tarja de teorema fundamental da álgebra linear. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Aí depois você faz os seus comentários. Existe um capítulo à parte dentro do estudo da álgebra linear, que é o estudo das transformações lineares entre espaços vetoriais de dimensão finita. E numa situação muito particular, existe uma transformação linear que é, ao mesmo tempo, injetora e sobrejetora. Vamos supor, novamente, dois espaços E e F, espaço de dimensão finita. A gente diz que uma transformação linear que vai do espaço E no espaço F, que é injetora e sobrejetora, essa transformação linear é um isomorfismo. E os espaços vetoriais envolvidos nessa transformação linear são classificados como espaços vetoriais isomorfos. Agora vamos pagar atenção à palavra isomorfismo. É muito importante que a gente converse, que a gente dialogue sobre determinados temas em matemática. Então vamos dividir a palavra isomorfismo. Isomorfismo. Iso tem o significado de mesma coisa. Morfismo tem o significado de forma. Então, numa tradução literal, isomorfismo significa mesma forma. Mesma forma. Então, qual é a consequência dessa interpretação quando a gente diz que dois espaços vetoriais de dimensão finita são isomorfos? Uma boa pergunta, né? Bem, nos dois vídeos anteriores a esse aqui, imediatamente anteriores a esse aqui, eu tratei de assuntos relacionados com o objeto de estudo da álgebra linear e chegamos à conclusão, através de um paralelo, de que os espaços vetoriais de dimensão finita constituem-se no objeto de estudo da álgebra linear. E por conseguinte, você pode chamar
um elemento de um espaço vetorial de um vetor, sem que necessariamente ele seja um vetor do R2, um vetor do R3 ou um vetor do Rn. Então, sobre a ótica do isomorfismo, a gente vai chegar à conclusão de que nós podemos sim chamar um elemento de um espaço vetorial de dimensão finita de um vetor. Aqui no meu exemplar de álgebra linear do professor Elon Lages Lima, exemplar esse que, como eu disse nos vídeos anteriores, eu adquiri ele em 2015 em sua 8ª edição, certamente tem outras edições de 2015 para cá, né? São 7 anos. E na página 67, que está dentro do capítulo 6 de núcleo e imagem, logo no início, o professor Elon diz o seguinte: dois espaços vetoriais de dimensão finita isomorfos, ou seja, se você tem uma transformação linear isomorfa entre espaços vetoriais de dimensão finita, eles possuem a mesma dimensão. Uma das consequências importantes desse resultado é o seguinte: todo espaço vetorial de dimensão n é isomorfo ao Rn. Prestem bem atenção. Página 67 do livro de álgebra linear do professor Elon. Todo espaço vetorial de dimensão n é isomorfo ao Rn. Por exemplo, vamos considerar as matrizes de ordem 2. As matrizes de ordem 2, os elementos são matrizes que possuem 4 elementos. Portanto, a dimensão desse espaço das matrizes de ordem 2 é igual a 4. Sobre a ótica dessa consequência, as matrizes de ordem 2 são isomorfas ao R4. Isso significa o quê? Que eu posso identificar uma matriz de ordem 2 que possui 4 elementos como um vetor do R4. E assim eu posso dizer que essa matriz de ordem 2 é um vetor do R4. Porque existe esse isomorfismo entre um espaço vetorial de dimensão n com o Rn. A mesma coisa, se eu considerar uma matriz quadrada de ordem 3, que possui dimensão 9, essa matriz ela vai ser isomorfa ao R9, ou seja, o espaço euclidiano dos vetores que possuem n componentes. Então, essa é uma leitura muito interessante que o professor Elon traz para a gente e que corrobora, nas situações onde esse assunto é tratado, o fato de que você pode chamar, sim, os elementos de um espaço vetorial de vetor, não somente sobre aquela ótica de soma de vetores em termos motivacionais da parte introdutória de espaços vetoriais, como eu destaquei nos 2 vídeos anteriores, mas sobre a ótica de um resultado teórico que diz que todo espaço vetorial de dimensão n é isomorfo ao Rn, significa que um elemento desse espaço de dimensão n você pode identificar ele como sendo um vetor do Rn. Isso é fantástico, porque corrobora o fato de que você pode chamar, sim, qualquer elemento de um espaço vetorial de um vetor. Se você gostou, deixe o seu like, faça seus comentários e sugestões, se inscreva no canal, isso é muito importante para impulsionar o crescimento do mesmo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.